cidade de Diadema, tudo bem com vocês? Eu, Reginaldo Silva, estou aqui hoje em mais um Diadecast, o podcast da nossa cidade, especial Eleições 2024. E hoje estou trazendo mais uma candidata mulher para vereança aqui da nossa cidade, onde ela vai estar se apresentando, trazendo aí toda a sua experiência de vida, contando um pouco a sua história e também falando sobre as propostas que ela, sendo eleita, ela vai estar trazendo aí para a nossa cidade. Tá ok? Então você que está nos assistindo, não deixe de curtir o nosso programa, compartilhar esse conteúdo com outros amigos, com os grupos aí dos bairros, para que a gente sempre possa estar aumentando o número de inscritos aqui no nosso canal e engajando ainda mais, né, todas as informações que vamos estar levando aí para vocês. Diadecast é um programa apartidário, estamos aqui aberto para trazer o melhor conteúdo dos candidatos a todos vocês e depois a gente também vai convidar você que está aí nos assistindo, empresário, comerciante local, né, líderes comunitários e todos os munícipes em geral aqui da cidade que tem alguma história para contar de Diadema, estará junto aqui com a gente nesse programa. Então, sem mais delongas, vamos trazer a nossa convidada de hoje, ela que, além de esposa, mãe, né, policial militar, formada em educação física. Meu, o currículo dela é muito bom, hein, gente? Mas eu vou deixar ela contar. Seja muito bem-vinda, Cabo Carmen. É uma honra poder contar com você. A Cabo Carmen, que é do Partido Progressista, candidata a vereadora aqui na cidade de Diadema, e vai estar nesse bate-papo aqui hoje com a gente. Seja muito bem-vinda. Primeiro eu quero agradecer o convite, viu, Reginaldo, para o Diadecast. É um prazer enorme estar participando aqui com vocês. A honra é nossa. E quando a gente conversou, né, eu fazendo esse convite para vocês que estão aí nos assistindo, ela falou, nossa, eu vou ficar um pouquinho nervosa, mas eu falei, ó, fica tranquila, que é um bate-papo tranquilo, você vai contar suas experiências, a sua vivência, e assim, ó, a mulher, ela é síndica de condomínio. Então, se é síndica de condomínio, já sabe como que funcionam os processos, porque condomínio, eu trabalho com isso, eu sei como que é, né, pessoal? A gente tem que lidar com as manutenções, com as obras e principalmente com as pessoas, gestão de pessoas. Né? Então, a gente tem lá tudo que tem uma grande cidade, num resumo condominial, que ali são pequenas cidades, e ali o síndico, ele tem aquele papel de prefeito da cidade, né? Então, você já tem essa experiência. Então, para começarmos, eu queria que você contasse um pouco a sua história, né? Até chegar aqui hoje com essa decisão de sair candidata a vereadora. Mas antes de chegar nessa pauta, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Elizabeth Carmen. Muito bom, vamos lá. Meu nome é Elizabeth Carmen, eu tenho 43 anos, fui ali em São Bernardo só para nascer. Fui criada aqui em Diadema, meus pais, graças a Deus, estão, né, gozando de plena saúde, moram em Diadema, meus irmãos também, então a família está toda aqui em Diadema. Fui criada ali na região do Promissão, agora eu moro aqui na região do centro. Comecei a minha vida profissional lá no Sodiprom. Comecei a trabalhar lá, comecei a trabalhar com 14 anos, fiz o cursinho primeiro, daí atuei nas empresas ali na região da Vila São José, fui muito feliz trabalhando ali, ganhei muita experiência, vivência, e a gente acaba despertando ali, descobrindo outros lados ali que a gente pode atuar. Daí, quando eu completei 18 anos, eu me interessei pelo lado da saúde. Fiz um curso de auxiliar de enfermagem e trabalhei durante 5 anos. Daí, início, eu tive um filho, hoje ele tem 24 anos, está morando em Portugal. Daí fui morar em Taubaté, fiquei 5 anos morando em Taubaté e atuei como auxiliar de enfermagem lá. Daí, nesse meio tempo, eu me interessei pelo concurso da Polícia Militar. Aí, em 2004, saiu ali o edital, em 2005, eu já participei daquele processo seletivo, inscrição, prova. Daí eu estava muito bem, trabalhando lá em Taubaté, daí me interessei por outra área, eu falei assim, e agora? Vou ou não vou, né? Quando chegou, na época era telegrama, que a gente não tinha acesso a e-mail, chegou, tenho ele guardado até hoje.
chegou um telegrama dizendo lá que eu fui aprovada, que eu passei na prova. Daí vim para São Paulo, fiquei na casa dos meus pais, fiz ali o processo seletivo, que a gente tem que fazer o teste físico, psicológico, médico. Isso durou aí mais ou menos uns 2 meses. Aí eu falei, né, saiu a convocação, passei, daí vim para cá, daí lá em Taubaté eu já tive mais uma filhinha, hoje ela tem 21 anos, e vim com criança pequena, voltei para casa dos meus pais. Daí, graças a Deus, eu tive aquela rede de apoio, meus irmãos, a família ajudou muito, porque não é fácil deixar 2 crianças pequenas para ir para Pirituba, porque a gente fica em tempo integral na escola de educação de soldado, né? Que foi também uma Um experiência também. aprendizado, Nossa, né? foi difícil, mas assim, graças a Deus consegui concluir. E vim trabalhar em Diadema. Daí a gente podia escolher, né, conforme Legal. a sua nota final, né, do processo da escola de soldado em Pirituba, daí sai a sua classificação e você pode escolher. E eu fiquei ali para escolher entre São Caetano, para trabalhar ali na região do Jabaquara, que é do 3º M, ou aqui em Diadema. Daí eu escolhi vir para Diadema, que a maioria dos policiais não querem trabalhar onde foram, né, criados, Sim. onde moram. Mas eu optei por trabalhar em Diadema, porque ficou muito mais cômodo para mim por conta da logística das crianças. Levar para a escola, acompanhar, porque a gente que é mãe, a gente quer estar perto o tempo todo, né? Aí vim trabalhar em Diadema. Daí, graças a Deus, há 19 anos estou trabalhando. Estou agora nesse período de afastamento, né, para concorrer ao cargo eletivo como vereadora, mas ainda estou como policial militar, só na função de descompatibilização. Entendi. Aí, nesse meio tempo, eu me formei em educação física. Fiz o curso lá, os 4 anos, bacharelado em educação física, e nesse meio tempo também surgiu ali o convite para ser síndica do condomínio aonde eu moro. Nossa, a história vai ficar longa, hein? Não, mas depois eu quero fazer uma pergunta que não quer calar, mas vamos lá. Aí me convidaram, daí foi ali que foi assim quase uma aclamação. Foi um problema que alguns moradores estavam tendo com a gestão, né, anterior. Daí falou: olha, a gente precisa de trocar a síndica, a gente precisa de renovação. Daí eu comecei a participar um pouco ali, porque os moradores me procuraram para pedir algumas opiniões, o que eles poderiam fazer até juridicamente. Aí eu dei alguns conselhos, daí fui me aproximando. Ah, você é a nossa escolhida, você que vai ser a nossa síndica. Eu falei, gente, eu não tenho tempo. Tenho criança pequena, trabalho na PM, não vai dar. Não, vai dar sim, a gente te ajuda. E eu estou lá há 9 anos. Da- Daí eu vi nisso uma grande oportunidade de empreender. Eu falei, nossa, por que não, né, ter uma segunda função e associar, né? Claro que a atividade principal sempre foi a polícia militar, mas eu consegui associar ali a vida de síndica com a vida de policial militar, com mãe. Daí eu agora estou fazendo uma gestão, né? Aliás, uma pós-graduação em gestão de condomínio. Daí estou estudando mais, me capacitando cada vez mais, porque tudo na vida do condomínio, a gente está ali em torno de muitas regras, muitas leis, a gente tem que ficar se aprimorando a todo tempo, tem que estudar Sim. muito, né? Muda a todo momento, né? Muda a todo momento, e essa questão também de gestão, né, administrativa mesmo, né? Então a gente tem que estar antenado a tudo isso, daí é importante se aprimorar, fazer curso mesmo, né? Os cursos para síndico profissional. Daí eu consegui ser eleita em mais um condomínio, agora eu atuo como síndica profissional também. E aí, e é isso, a minha história aí de vida. Eu queria te fazer uma pergunta: quantas horas tem o seu dia? Pois é, tem muitas pessoas que me perguntam isso. Assim, a gente dá um Porque jeito para tudo. Mas assim, começa cedo, né? sim, Levantar às 4h30, 5 horas da manhã, e aí a gente não tem hora para parar, né? não, A gente vai conforme as demandas. Claro que a gente tem que cuidar da nossa saúde, o lado psicológico, para manter sempre a cabeça no lugar, né? Mas sim. a gente vai administrando. Quando eu pego alguma coisa para fazer, se eu não fizer bem feito, eu não consigo nem descansar.
Então, eu sei que a gente tem que ter horário para tudo, né? Todo mundo fala isso, né? Que a Sim, gente tem que se organizar com a nossa vida pessoal. Mas graças a Deus eu tenho um maridão também que me acompanha, que é tá o ali do meu apoio, né? lado, me dá um apoio, super entende. Ele cobra na hora que tem que cobrar. Olha, para um pouco, a gente precisa de ter o nosso lazer, o nosso descanso, mas ele tá ali no apoio e ele sabe o quanto que eu batalhei para isso, né? Porque não é Sim, fácil para nós mulheres, né? Que além de cuidar da família, e a gente quer ser profissional e profissional de destaque. Então a gente tem que ter um companheiro também, né? Os filhos, a família que nos apoie nisso. E graças a Deus eu tenho sim. isso. Isso é importante que você falou, né? Porque infelizmente é assim, né? A nossa sociedade machista, vamos se colocar Sim, assim, né? Acho que podemos falar dessa forma. E parece que a mulher sempre ela tem que fazer algo a mais para provar que é boa, que é que é boa naquilo, que é competente. competente, e isso acaba gerando desafios muito maiores, né? Sim, com E- certeza. Então, E você falou desse lado do machismo, por coincidência, né? sim, Todas as profissões que eu escolhi atuar vêm desse lado muito machista. Uma mulher entrar na Polícia é, Militar, tanto é que, graças a Deus, o meu edital de 2005 foi o último edital feminino. Graças a Deus, isso acabou, porque realmente para entrar, assim, mulheres poucas, sim, os concursos sempre com vagas reduzidas. E agora, depois desse edital de 2005, agora ficou tudo igual. As mulheres, elas concorrem com os homens nos concursos internos, que são as graduações, né, de soldado para cabo, de cabo para sargento. Antigamente eram vagas, era assim, um exemplo, era 100 vagas para masculino e 5 vagas para o feminino, era muito desigual. sim, Daí hoje isso já, graças a Deus, acabou. E é. a vida de síndico também é um vínculo, assim, é um Tanto, meio, né, muito de homens, né? A sim, maioria dos síndicos são homens. E de um tempo para cá, isso também foi se acabando. Hoje nós temos aí mulheres maravilhosas, né, de destaque, com como certeza. síndicas profissionais que dão show aí, né, no dia a dia. Exatamente. E assim, não sei se você reparou na sua fala, né? Quando você fez o comentário, é o policial, o sargento, É tudo no o masculino. síndico, né? É, Então é sempre no masculino, né? é, Então, e isso vem também dentro da nossa cidade, de 21 cadeiras que nós temos hoje na Câmara Municipal, temos apenas uma é. mulher como vereadora, né, na nossa cidade. E como que você vê, como que você se interessou por essa questão da vida política, né? O que que você enxerga que a Carmen ela pode estar somando para mudar algo na questão da política da nossa cidade? Bom, Pode só pode. trazer um pouquinho para cá o microfone. Sim, tá bom? Isso, tá ótimo assim. Eu acho que essa questão da vereança, da vontade de estar, né, ali na Câmara Municipal, representando os moradores, veio de uma maneira bem natural também. Sim, Assim como eu fui eleita né, por 4 mandatos, né, estou indo para o quinto, as pessoas viram em mim esse potencial, mas primeiro tem que partir da gente, né? O que que sim, a gente espera? Olhando para a Câmara Municipal hoje, quem ali te representa? Então você começa a observar tudo isso, né? Então você começa ali a traçar um perfil. Se eu fosse vereadora, o que que eu poderia fazer pela cidade? O que que eu poderia melhorar? Porque eu tenho 43 anos. A rua onde eu fui criada não tinha asfalto. Então eu peguei um período que Diadema era ainda aquela cidadezinha quase que do interior. Então, se a gente for parar para pensar, o que que Diadema evoluiu? Nós temos hoje um centro que está muito bonito, né? Tem uma boa estrutura. Mas e na periferia? Como que está? A quantidade de comunidades que nós temos, e a gente sabe que é desigual sim, mesmo, né? O que a realidade que eles vivem lá, as oportunidades são diferentes aqui no centro, está tudo pertinho, né? Eu lembro assim que eu tinha um primo que ele falava que a vontade dele era de ir no McDonald's, por exemplo. Não teve essa oportunidade, sabe? Então, a gente fica pensando, o que que a gente poderia fazer para melhorar tudo isso? Trazer mais infraestrutura, trazer mais emprego, melhorar a educação, urbanismo, porque a gente não tem que ver só a parte financeira da cidade, mas a qualidade de vida, né, das sim. pessoas. Daí eu comecei a ter esse olhar.
E na Polícia Militar, a gente patrulha muito. E a gente vê um lado que a sociedade não vê. Então, ali você começa a falar assim: eu poderia fazer algo também para melhorar a vida das pessoas. Desde o começo, desde do meu primeiro dia de trabalho na Polícia Militar, eu sempre tive a direção do policiamento comunitário. Na PM, a gente pode escolher conforme é o nosso perfil mesmo, né? Tem aqueles Uhum. que querem ir para a Força Tática, querem ir para o especializado, e eu sempre tive esse olhar voltado para o comunitário. Então, eu atuei na base comunitária, na ronda escolar, na ronda de apoio, na Patrulha Maria da Penha, sou instrutora do ProERD, que é um programa muito bonito, que eu realizo há mais de 15 anos, que é de prevenção ao uso de drogas, que hoje eu já formei mais de 10 mil alunos ao longo desses anos, acho que até mais do que isso. Uns 15 mil alunos, porque mais ou menos são 1.000 alunos por ano Por ano. que a gente forma. Então, são 15 anos no ProERD, 19 anos na Polícia Militar. Então, eu tive esse olhar, eu falei assim, então eu acho que eu posso fazer a diferença, as pessoas viram isso em mim também. Uma outra coisa que eu não falei, eu sou tutora da Vizinhança Solidária. Olha aí. Olha aí, mais uma atividade também para o lado comunitário. Então, eu comecei a ver ali problema na cidade. A gente tem um documento na PM que o próprio policial ele pode verificar alguma coisa em desacordo, preenche um documentinho lá, encaminha para as autoridades da cidade para sanar os problemas. Então, a gente sempre estava ali, olhando e levando também para os departamentos da prefeitura as demandas que a gente observa na rua, para melhorar um poste sem, né, sem iluminação, uma rua muito escura que envolve segurança. A Entendi. questão, há um tempo atrás, tinha muitas crianças que trabalhavam no semáforo, então a gente pode, né, pedir ajuda ali, um apoio para o conselho tutelar. Então a gente, fora as ocorrências também, né, que a Sim, gente vai do dia a direcionando, dia, né, né? do dia a dia. Na Patrulha Maria da Penha tem a questão da violência, né, doméstica, então a gente também tem que fazer os encaminhamentos ali daquela mulher, da criança, do idoso. Então eu fui vendo ali, eu falei assim, bom, eu posso fazer mais por Diadema, eu posso contribuir para isso tudo melhorar. E as próprias pessoas me procuraram para isso também. Por que que você não se candidata? Você tem perfil, você conhece as demandas da cidade. Foi assim que surgiu aquela vontade. Daí, na eleição passada, eu já fui candidata, saí também com o nome Cabo Carmen, só que eu era de outro partido. Daí eu falei, não, vou tentar mais uma vez. Daí tô aqui, como É, candidata a vereadora agora. é isso aí. E a gente vê essa questão da realidade social, né? Sim. Você falou que morou no Promissão, então nós somos vizinhos, porque eu morei no Marilene, né? Estudei ali no Artigas, comecei no Barracão lá, que era o Frade Monte, né? Fiz o primeiro grau ali, primeira, acho que até a quarta série. Aí depois, meus pais, na época, pagava aluguel, então minha mãe mudava muito, então a gente acabou vindo para o centro. E depois voltamos lá pro Marilene, né? Pra terra natal, vamos dizer assim. E ali é uma realidade totalmente diferente do que a gente acompanha Sim. na região central, Ainda mais né? nós que, né, que a gente acompanhou ali o crescimento da cidade, né, todas aquelas comunidades que tem ali na Pau do Café, que antes não Sim, tinha, do Gazusa, da Coca. Coca, A gente viu tudo aquilo crescendo, né, aquilo tomando uma exatamente. proporção que eu digo que é descabida, porque ali é viela. Não passa Sim, ônibus, não passa um carro ali em muitas comunidades, né? Eu não acho justo as pessoas terem isso, sabe? E nem se conformar com tão pouco. A gente exato. não pode achar que isso é normal. Uma cidade que tem, assim, uma arrecadação de crescimento mesmo, né? Então, a gente tem que olhar essa questão mesmo da habitação, que são coisas básicas para as pessoas viverem bem, né? É a questão da salubridade, né? É, A pessoa tem que ter no mínimo condições de viver, né? sim, Porque hoje muitas pessoas falam assim, a questão de sobrevivência. Não, não é sobreviver. não, Sobreviver, você sobrevive numa guerra, é, num estado de calamidade, né? Você tá sim, ali, nossa, eu tô tentando fugir disso daqui para sobreviver. Não, ali a gente está falando de munícipes que pagam ali os seus impostos, que contribuem para essa evolução da cidade, isso, e aí, de repente essa renda
de arrecadação, né? Essa arrecadação que a cidade tem, ela ser bem dividida, né? Exatamente. Não ir só para uma parte, só para uma região. Por isso que é importante deixar claro para quem está nos assistindo que o vereador não é o vereador do seu bairro, não é o vereador da sua rua, da onde você mora, é o Exatamente. vereador da cidade. Tá Então, vendo um todo. quando o vereador é eleito, o vereador é da Zona Leste, da Zona Sul. Não, ele é o vereador da cidade. Ele tem que falar para um todo, né? Então a Sim. segurança tem que funcionar na cidade, o transporte público tem que funcionar na cidade, a saúde, a educação, todos os serviços que o governo oferece tem que funcionar no todo. Num Afinal de todo. contas, somos todos da cidade de Diadema, né? É. Então é É nesse isso que sentido, você né? falou do vereador do bairro, isso infelizmente é uma cultura aqui em Diadema, que ela precisa se acabar, porque realmente a gente precisa de ter esse olhar, é o vereador da cidade. Eu estou panfletando muito na rua, conversando mesmo diariamente com as pessoas. E quando eu vou para a região mais afastada do centro, elas apontam os problemas. Então, se o vereador do bairro estivesse atento, ele saberia que não teria aquela demanda ali. Então, às vezes até isso, o vereador do bairro não está tendo um olhar, mas eu super concordo que tem que ser o vereador, que as pessoas precisam de ter essa visão mesmo, é o vereador do município, que o vereador do município tem que estar em todos os lugares. Inclusive, um dos meus projetos é ter um gabinete itinerante, onde eu vá ouvir as pessoas e a gente vai ficar ali, ó, num bairro ouvindo todo mundo. Pegando as demandas, né? Exatamente, sabendo os problemas, conhecendo os munícipes. Então, um gabinete itinerante, porque a maioria das pessoas, a realidade é essa. Ninguém vai. São poucas as pessoas que vão até a Câmara para conversar mesmo com o vereador. Então, o gabinete itinerante, ele vai estar ali, perto do povo, ouvindo mesmo. E é eu que quero estar lá. Eu sei que tem os assessores que trabalham, né, no gabinete para ter o apoio ali do vereador, mas eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Porque hoje, se a gente colocar lá os 21, eu sei o nome de 5, talvez, não conheço todos, porque a gente não vê onde está o trabalho deles, Não vivencia não isso, né? vivencia. E eu acho que eu acho que a gente tem que ter esse olhar mesmo, saber quem são todos eles, o Sim, que que eles estão fazendo por todos nós, não só por determinado bairro. isso é fundamental. As pessoas não têm que se conformar achando que o vereador vai ali, limpa uma praça, pinta ali uma calçada e que está tudo bem. Não é isso. E a É, escola, como é que tá a fiscalização da escola? Que eu acho que o principal aqui não está sendo feito, que é fiscalizar as ações do prefeito, é. né? Isso é o papel do É o vereador papel principal e principal. primordial do vereador, e as pessoas precisam de entender isso, né? É que, na verdade, eu acho que é assim, né, Carmen? Questão cultural também, né? A população, ela não foi doutrinada, ela não foi ensinada, vamos dizer É, assim, para entender como funciona a nossa política, é. né? Então, Tinha uma parece matéria interessante na escola, né, que era da nossa época, que é Educação educação moral e Moral e cívica, Cívica, né? que falava muito sobre isso, né, Exatamente. abordava muitas questões importantes e a gente tinha esse olhar atento. Só que infelizmente não tem mais, mas Eu um acho dos que meus é projetos também é voltar com Eu essa matéria. acho que a nossa geração foi uma das últimas. Você falou que tem É, 43 anos, eu tenho 48. Então acho que a nossa geração foi uma das últimas que teve essa matéria ainda, é, né, dentro ali do conteúdo programático, né, de que era antigamente. Então, essa questão cultural, acho que ela movimenta muito. Então, hoje, por exemplo, quando a pessoa chega lá e fala assim: Ô Reginaldo, pô, você conversa com tantas pessoas, você conhece tanta gente, que não sei o quê, você podia ser candidato a vereador. E não é assim que funcionam as coisas. não é só Você porque tem, é conhecido, né? você tem que entender as responsabilidades que é um cargo quando você assume um cargo, né? É, Principalmente um cargo tão importante que é um cargo fiscalizador, um cargo que vai ali legislar, criar as leis para que o executivo, que o prefeito possa aprovar, sim ou não, para executar aquele determinado projeto para o seu bairro, para sua comunidade, para a cidade num todo, né? Então, assim, então as pessoas têm que entender que não é porque o vizinho dela é legal, que chama para o churrasco, que coisa, que ele pode ser candidato. é, Diadema hoje, números que chegaram, né? Eu não cheguei a conversar com todos, tem mais de 400 candidatos a sim, vereador. Então, assim, então quando você começa a pegar e
fazer aquela brincadeira, peneirar isso, você vê que são poucos que têm condições de sentar naquela cadeira. Sim. Entendeu? Então, assim, não é que nem a gente que trabalha com condomínio, aquela senhorinha que levanta a mão para ser conselheira, né, para ser conselho lá do condomínio. Eu já passei por isso em assembleia de condomínio. Quem quer ser conselheiro aqui? Foi eleito o síndico. Quem quer ser o conselheiro? Ninguém levanta a mão. Daí uma senhorinha toda humilde levanta a mão, que não, de repente ela não tem estudo para poder fiscalizar uma pasta de prestação de contas, mas ela levantou a mão e fala assim: eu quero ser conselheira porque tem muita. Isso já aconteceu comigo, hein, Carmen? Vai ser engraçado agora. Tem muita jovem aqui que tá ficando grávida, preciso dar conselho para essas Olha aí, ó. meninas, porque tem muita gente perdida nesse condomínio. Então, assim, é hilário, chega a ser cômico, né? Só que é sério isso, É, porque a pessoa não sabe qual que é a função dela ali dentro daquele trabalho dentro do condomínio. E a mesma coisa, trazendo para a cidade, a mesma coisa acontece na Câmara Municipal, né? Então a gente tem que ter pessoas preparadas, que tenham propostas, que saibam ali o que estão fazendo ali. Então acho que isso é fundamental para o desenvolvimento da sim. sociedade, da cidade num todo, né? E se as pessoas não saberem escolher, realmente eles não querendo julgar, né, a Sim. capacidade de cada um, porque eu acho que tudo a gente aprende, a gente pode se interessar, estudar, se capacitar, mas será que eles fizeram isso? Fica aí a pergunta. Esses que estão lá há tanto Então, tempo, essa questão do aprender, né, que é um risco que a sociedade corre. é, Porque você vai ficar dando uma cadeira para as pessoas aprenderem é, 4 anos e quem paga somos nós, né? é a A população. conta vem. Aí você vê crescer o número de moradores de rua, você vê crescer a violência, você vê o desenvolvimento da cidade, os atendimentos na saúde. Então, tudo isso, de É um repente, se reflexo, né? você ficar dando cadeira para as É, pessoas aprenderem fica a difícil também. ser síndico, a Sim, ser vereador, a ser policial militar. Imagina, entra aí na polícia, você vai aprendendo aí. Vai lá pra rua e você vai aprendendo. Não, você tem que tem ter todo um treinamento e o antes, mínimo né? aptidão, né? Exatamente. O Acho que mínimo isso aptidão. é fundamental. Mas falando um pouquinho assim de ideias, de projetos, eu queria que você contasse para nós, vereadora Cabo Carmen, 1º de janeiro de 2025, eleita. Quais são as suas principais ideias, assim, um projeto que você fala, esse vai ser a primeira coisa que eu já vou levar para uma sessão lá com a presidência da Câmara, com os outros vereadores, para apresentar esse projeto que eu acho que vai trazer uma evolução para nossa cidade. Legal. Reginaldo, eu acho que assim, a gente tem que ter uma visão ampla de todos os problemas, de todas as pastas que nós temos para discutir na Câmara. Só que cada vereador vai levar consigo a sua bandeira. Sim. Então, a minha bandeira principal é da segurança pública. Então, da segurança, já há muitos anos eu falo sobre isso, eu falo até com os colegas policiais. Quando nós temos eventos grandes na Praça da Moça, a gente tem um problema do policiamento. E ali a Praça da Moça é uma referência da nossa cidade. É o nosso. É onde as pessoas transitam, tem comércio, tem região bancária, nós temos shopping, né, temos ali o teatro, então é onde passa muitas pessoas. Quando você passa por ali, só tem uma viatura ali quando a gente vai fazer ali a pré-eleição para sair em operação. Todo mundo se reúne ali, Sim. que é quase que semanal. Mas durante o dia, quantas coisas ali não acontecem? Tráfico de drogas, prostituição. As pessoas ficam com medo de ser assaltadas por passarem ali. No final de semana, nós temos famílias que frequentam ali. Tá legal agora que colocaram até um pet ali, né? Um espaço Eu vi. pet, né? Ficou bem bacana. A praça tá bem cuidada. Não tô dizendo que não, que é isso, tá? Mas ali precisa de policiamento e a gente tem que ter uma base fixa ali, uma base comunitária fixa. Se a gente for pegar outros municípios como referência, toda cidade tem uma praça principal que tem uma base. São Caetano, São Bernardo, Santo André e só Diadema que não, nós não temos isso. Não é porque eu estou dizendo que tem que ter, porque outras cidades têm, Uhum. porque realmente é necessário. E quando tem os eventos, já ter uma base ali, eu acho que aqui em Diadema nós não temos muito a política de fechar praças, né? De colocar Sim. grades, portões,
Aqui é tudo muito aberto, mas ali é uma referência para todos nós, né? Então, infelizmente, a gente tem até moradores de rua que estão meio que tomando conta daqueles espaços que ficam naquela Sim. parte mais de cima ali, né? Divisa com o colégio ali, com o antigo Isso, colégio, né? isso, Sim. exatamente. Então, ali é um projeto meu. Não, legal. Da segurança, eu acho que a gente tem que trazer atividade delegada aqui para Diadema, para a GCM, para os policiais militares. É importante. O policial vai trabalhar ali no contraturno, vai reforçar ainda mais o policiamento, vai ajudar até os comerciantes. A gente pode até falar um pouco também do combate ao comércio ambulante, ou pelo menos Regular. regulamentar Sim, isso, porque a gente sabe que são trabalhadores, só que precisa, tem que ser igual, né? Tem que ser igual, porque ali o comerciante ele paga ali os impostos, ele paga um aluguel para estar ali, ele paga os funcionários, e às vezes o ambulante chega ali, fica ali, vende mais do que o lojista. sim. Então, acho que tem que ter essa regulamentação, tem que dar oportunidades e espaço para todos. Então, a atividade delegada vai ajudar nessa fiscalização também. As forças policiais precisam de trabalhar de maneira integrada, então acho que é importante termos mais operações, mais pedidos, né, para que tenham mais operações para combater mesmo a criminalidade. A gente está com uma rota aqui em Diadema, o Major Emanuel esteve presente até sem ser nessa última reunião do Consegue, que foi ontem, mas no mês passado, e ele trouxe um estudo que ele está realizando aqui em Diadema, que faz parte de um mestrado dele. Então, ele está colocando, ele está em operações aqui, ele ainda não falou quando termina, mas só falou quando começa, que foi há umas 2 semanas atrás. Então, a gente está tendo a presença da rota aqui. Então, se Deus quiser, os índices Sim. criminais vão cair. Então, eu acho muito importante. O vereador pode fazer esse pedido. Pode ir no batalhão, conversar com o comandante, falar assim: olha, coronel, vamos trazer mais policiamento para cá, vamos trazer o BAEP, vamos fazer mais operações integradas. Pode ser um pedido do vereador. Então, eu acho que integrar as polícias é muito importante, já tem, mas a gente precisa Sim. de reforçar ainda mais. A gente não tem mais a Romu aqui, o Canil, então acho que é muito válido a gente voltar com a Romu, ter o Canil aqui, que fazia um trabalho maravilhoso com as crianças até, né? Não só o preventivo mesmo, mas educativo. Então, acho que a gente tem que trazer novamente o Canil para cá. Sim. Eu acho que a gente tem que ter base. Eu acho não, meu projeto é trazer bases de segurança nas divisas de área. A gente tem o Detecta aqui, que está sendo show de bola, está ajudando demais os policiais, está funcionando muito bem, mas a gente precisa de Tem um na ampliar. saída da Imigrantes ali, né? Aquela Isso. saída da Imigrantes tem um detecta Tem ali, né? vários, né? É. São É vários. que eu passo sempre ali, então eu vejo, Ali, né? isso. Aqui o Eu vi pessoal que até tem. confunde um Que é um pouco, acha que radar, é um né? radar, né? É. Mas na verdade não é um radar, é um detecta. Então a gente precisa de ampliar ainda mais nas divisas de área o detecta. Importante. É importante. A guarda municipal precisa de ser mais bem equipada, a gente precisa de dar uma qualidade também melhor, salarial, capacitação mesmo de trabalho para os GCMs, Sim. abrir mais vagas, né? Uma pergunta para você, né? Porque a gente sempre ouve, inclusive alguns que tiveram aqui junto com a gente, né? Alguns vereadores que já estão no mandato e alguns candidatos, né? Para o primeiro mandato, a gente sempre ouve eles comentando, né? Ah, a obrigação da cidade é com a GCM, questão da segurança pública é com o governo, aquela. Parece que é O um empurra, jogo de empurra. empurra e quem paga a conta sempre é a sociedade, né? Você, como é da área, né? Você é policial militar. Você poderia explicar para a gente como que funciona essa questão da GCM? Qual a função da GCM, a Polícia Militar? Se pode ter essa união para juntar e criar mais força policial para a cidade? Como que funciona isso, Carmen? Isso com certeza pode, né? A gente tem assim, um estatuto da GCM que fala muito de patrimônio público, que o que eles devem cuidar é de patrimônio público, né? Mas em São Paulo, por exemplo, os GCMs de lá têm poder de polícia. Isso está mudando aqui em Diadema também, né? Aqui em Diadema nós trabalhamos em conjunto, a GCM faz abordagem, pega muitos flagrantes, então tem que trabalhar mesmo em conjunto, e a gente tem que dar esse suporte mudando o estatuto da GCM, dando mais autoridade para eles poderem trabalhar, assim como é com a Polícia Militar.
Entendi. Então, a função principal da GCM realmente é cuidar de patrimônio público. Mas o patrimônio público, eu te pergunto, qual que é o maior patrimônio público de uma cidade? Não é o munícipe? Pois Não é, é a população? Então tem que cuidar da população tem que. primeiro, para depois cuidar das partes físicas, né? Sede Exatamente. da prefeitura, UBS, As as escolas. escolas, as praças, né? Mas o maior patrimônio disso tudo é igual a gente lá, voltando de novo para o condomínio, né? Muitas vezes a pessoa fala, o condomínio, tal, tal, tal. Mas que é o condomínio? São as São as pessoas, não pessoas. é a estrutura de ferro, cimento e bloco, né? São as Sim, pessoas. Então, na cidade é a mesma coisa. Acho que as pessoas é o maior patrimônio público da cidade, sim. né? Não, mas hoje a GCM aqui, ela está muito atuante e Sim, trabalha em conjunto, lado a lado, de maneira, não digo que igual, sim, mas lado a lado com a Polícia Militar, isso é com a legal. Polícia Civil. Nós temos hoje uma central, né, de monitoramento que tem ajudado muito também. Aquela questão dos totens nos bairros, aquilo ali facilitou o trabalho de vocês? Como que Olha, o é? totem não, porque a gente É, acaba não tendo as imagens do ah, tá. totem, né? Mas o detecta. O O detecta, detecta, sim, é muito bom, porque vem um alerta, né, do detecta diretamente para a cabine do nosso Copom, já legal, gera ocorrência para a Polícia Militar em tempo real, muito rápido. E a gente também tem um contato com o pessoal da que GCM, que a legal. gente vai conversando lá na cabine. Inclusive, tem um, eu só não tenho certeza agora se já está funcionando, que nesse período que eu estou afastada, daí a gente fica um pouco sem informação. Mas a GCM já estava querendo deixar um policial militar na central de monitoramento para facilitar ainda mais a informação com os policiais militares. Entendi. Então, se não aconteceu, está próximo de acontecer isso, que um policial militar fique dentro da cabine da central de monitoramento. Sim. Isso vai ajudar muito. Sim, na questão da segurança também, a gente tem um caso que já é um caso mais antigo, né? Que é referente aos pancadões na cidade. Alguns números que nós pesquisamos aqui, a gente tinha aí quase 20 pontos viciados, né, viciosos, Sim, né? Na cidade hoje ele caiu para 3, 4 pontos ainda que existem, mas é um caso ruim que acaba. A gente entende que os jovens vão ali para se divertir, para curtir, né, o seu estilo de vida, né? A gente respeita tudo isso, mas infelizmente essas ações acabam atrapalhando o entorno, né? sim, a Daqueles perturbação do locais, sossego, né? né? As famílias que querem descansar, quer assistir uma televisão, quer conversar, às vezes dentro de casa não consegue, Sim, quer descansar para ir trabalhar. Então são várias coisas envolvidas, né? E a gente vê que ainda falta algumas ações. Teve o caminhão que foi retirado, que era o Tempestade, né? Se eu não me engano, né? isso. O nome do caminhão foi retirado. E como que você vê para solucionar esse tipo de problema na cidade? E depois também agora uma nova, né? Um novo conceito, uma nova Ah, cultura que está sendo criada aí, que é a questão desses brinquedinhos aí. Eu nem sei como que chama aquelas arminhas, que a molecada se reúne aí altas horas da noite. Geoblaster, Como é. que chama? Geoblaster. Então, que agora isso está virando uma febre também, que está atrapalhando muito e chega a ser um pouco até assustador essas Sim, coisas, perigosa, é né? uma brincadeira bem perigosa. Olha, a questão do Tempestade, ele era uma ferramenta que auxiliava muito na GCM. Era intimidadora. Então, na época que ele foi utilizado, ele foi extremamente eficiente e ele serviu de referência até para outras cidades que vieram para Diadema para conhecer o Tempestade e levar, né, para outras GCMs. Pancadão aqui realmente é uma ação difícil de coibir, porque já foi falado, até na eleição passada, alguns candidatos falaram de ter espaços, né, reservados para esses jovens se encontrarem, que fosse em locais mais afastados, mais ali na área que fosse industrial, para não atrapalhar o sossego da população. Mas como que esses jovens iam se deslocar até lá? Né? Às vezes é muito longe. Então eu vejo que esses bailes que ainda existem é de uma certa comunidade. E é muito difícil de combater, realmente.
mesmo com ações aí da GCM, da polícia e até do especializado que vem para cá, até os policiais ficam numa situação muito vulnerável, porque não sabe o que vem dali, né? Às vezes é um número muito grande de pessoas aglomeradas para o baile funk e nós temos um contingente reduzido de forças policiais para combater. Então fica assim, quase que muito desigual, né? Fica uma situação ali vulnerável para os nossos agentes de segurança. Mas tem que ter planejamento para acabar e tem que ter leis efetivas que vão punir essas pessoas. A gente já tem a fiscalização aqui do som alto. Tem que colocar multa mais altas, ter punição severas para a gente poder combater. Se não for assim, quando não dói no bolso, Sim. as pessoas não entendem. É mais ou menos a vida de condomínio. Então, para combater o baile funk, a gente tem que fazer realmente doer no bolso. Sim. Tem que criar realmente uma lei mais firme, mais pesada, para realmente ser punitiva. Enquanto isso não acontecer, vai ser um pouco difícil combater, porque são grupos, né? Então, a gente tem que ter ali a investigação da Polícia Civil para saber quem são as pessoas que estão se mobilizando para ter o baile funk ali. A gente tem que pegar ali na veia. Então, a gente tem que ter realmente uma investigação para a gente saber quem são essas pessoas que promovem o baile funk e tirar aquelas pessoas ali de cena, né? Para acabar. Sim. Além do reforço, claro, do policiamento antecipado, né? Já sabe que vai acontecer, então já tem que ir. Só que a gente sabe que tá ali naquele ponto, lá do outro da cidade, eles já parece que meio que se comunicam, né? E vão para outro lugar. E aí eu te pergunto, né? E é estranho essas coisas, porque aquilo que você falou, né? O baile funk, ele é alimentado ali, sustentado por alguém. E você vê, por exemplo, eu, comerciante, se eu tenho uma padaria, eu tenho que fechar ela às 10 horas. É, mas o Né? outro que Até está às vendendo 11. ambulante Até pode. às 11, né? Que é a lei do silêncio lá, a É, lei, né? De fechamento de bares, né? E dentro desses bares a gente vê um monte de comércio aberto, bares, adegas e várias coisas abertas e alimentando tudo aquela parte ali, aquela pessoal todo, sim. e aí não é feito nada, entendeu? É Então acho que fiscalização, essa né? questão da fiscalização é muito falha ainda, né, nessas Sim, questões, né? muito. Muito falha. A gente precisa de mudar isso, realmente. Tem que existir a fiscalização, Sim, que vem acompanhado da mudança de lei, da investigação para saber quem são essas pessoas. sim. Aí existe uma possibilidade, uma chance grande de se acabar com esses bailes E a aí. questão dessas arminhas aí, Gel Pois Blaster, é, né? Gel Blaster, o Gel Gel Blaster, Blaster, isso. que tá virando uma febre isso, É. infelizmente, nas regiões A periféricas. gente está comentando muito Como isso que e está tá isso? trazendo agora para a vida do condomínio também, olha só. Tá vindo Tá também? vindo também. Essa questão da arma, eu lembro que eu participei há muitos anos atrás de uma campanha de desarmamento infantil nas escolas. E as crianças poderiam trocar por brinquedos, por livros. Fizemos uma ação grande na Praça da Moça, veio aquele rolo compressor, destruiu várias armas, né? Na época do desarmamento, muitas pessoas levaram armas para o batalhão, para as delegacias. E, e tinha uma lei, né? Existe uma lei aqui que fala sobre isso. Daí, o ano passado, teve uma alteração dessa lei, que regulamenta a venda de brinquedos de arma novamente, que era proibida. Aí veio essa modinha do Gel Blaster e as pessoas usam essa lei, eu posso brincar, agora pode. Só que eles fazem uma réplica que é muito parecida com uma pistola ou até mesmo um Fuzil, fuzil. Fazem eu já vi. coloridinhos, mas tem os que são pretos, né? Que parece mesmo uma réplica, né? E as pessoas estão, né? Os jovens estão, eu não vou nem falar criança, porque a maioria das pessoas que estão usando são maiores de idade. E eles estão se reunindo agora no baile funk para fazer como se fosse uma Uma guerra, uma brincadeira. brincadeira, uma disputa. E eles saem com um capuz na cabeça e eles ficam ali quase que simulando como se fosse, Sim. sabe, uma simulação mesmo do crime organizado que vai entrar ali numa guerra civil, sabe? Uma coisa horrorosa de se ver e assustadora. Sim. Daí tem vídeos circulando que tem crianças que estão tendo a mesma postura, porque criança vai copiar. Eu tava Ele indo vai para imitar as eu tava indo para ações. casa, Carmen, esses dias,
tô indo na avenida, quando eu entrei numa rua paralela à avenida, de repente veio assim, sem mentira nenhuma, acho que tinha umas 60 crianças, entre criança, jovem, né? Minha esposa falou, meu Deus, como que a gente vai passar ali? Eu falei, meu, vamos passar. Mas eles fecharam a rua e vindo assim na direção com as armas, Pra assim, ó, cima, né? é. Aí eu falei, meu Deus, que é isso? Aí eu passei, só que eu percebi que era criança e tinha as armas, tinha algumas coloridas, né? Eu falei, meu, eles devem estar brincando. Antigamente a gente brincava de polícia e ladrão, o máximo com estilingue e É. mamona era isso, Ou de né? Ou madeira, aquelas de né? madeira que tinham pregador assim com a É. tampinha que a gente fazia. E aí foi assustador aquilo. É, e tem Aí- sido, né? Porque o negócio tá assim, eles estão marcando na internet de fazer essas brincadeiras, né? sim, E ontem encontrei uns jovens que eu fui conversar com eles, dentro do condomínio mesmo, porque uma moradora falou: olha, tem arminha lá na quadra. Daí eu fui conversar, eu falei assim, mas por que que vocês estão aqui mostrando para as crianças? Não, é que a gente está saindo, a gente vai lá para Vila Clara, que a gente vai brincar lá. Eu falei assim: olha, eu estou decepcionada com vocês, porque vocês estão estimulando essa brincadeira dentro do condomínio. Aí no sábado, um morador de um outro condomínio vizinho estava com essa arma, nessa, né, arma de brinquedo, né, para não falar que eu sim. estou falando que é arma de verdade, com essa arma de brinquedo, Gel Blaster. E ele estava apontando, eu estava conversando com uma moradora ali na área comum, perto da portaria, e ele estava apontando em direção à fachada. E eu chamei a atenção dele. Eu falei, moço, o que que é isso? Tá maluco? Olha o que que você tá fazendo. Ele apontou na minha direção e na direção dessa outra moradora que estava com o filho dela e deu aquela rajada de disparo de bolinha de gel. Não machucou, porque realmente é um gelzinho, ela é bem molinha. Mas pegou em Mas vocês. assim, ele depois a gente foi falando com ele, daí ele começou a xingar, virou outra coisa. Ele começou a intimidar, começou meio que assim, ameaçar, apontando a arma de uma forma assim ríspida com a gente. Daí eu Caramba. tive que fazer contato com a subsíndica do condomínio, conversar com ela, daí já forneci imagens, porque ele precisa ser responsabilizado, porque isso vai estimular a violência até mesmo dos condomínios vizinhos. Meu, você assiste, já não bastasse tudo que a Está gente já acontecendo vive, na né? rua, agora até dentro do Aí, condomínio com o vizinho. e assim, já não bastasse tudo que a gente vive, que a gente vivencia, a questão da violência, a questão do feminicídio, a questão disso, daquilo, aí solta um negócio desse, aprova uma lei que libera uma porcaria De um dessa, brinquedo de um desse. brinquedo que pra mim não é brinquedo Não é isso, né? brinquedo, não. Estimular a Brinquedo violência é nunca vai ser Brinquedo é uma boa boneca, opção. carrinho, é videogame, esses são brinquedos, corda, bola, né? Eu também sou muito contra essa questão de brinquedo de arma. Não faz sentido, né? A gente brincava de polícia e ladrão na época, É, porque na nossa época, a gente tinha aquela visão do policial. Nossa, quando passava um policial perto da gente, um corpo de bombeiro, aquilo ali era o máximo, né? é, Você queria até tirar foto, na é. verdade, né? Não era assim? Se Né? aproximar. Se aproximar, porque você via, era muito legal. A gente falando hoje, parece ser careta o negócio, né? Fala, nossa, que coisa careta, tirar foto com um policial militar. Mas era isso, a gente tinha Mas essa graças a Deus visão, a né? gente ainda Ainda tem, tem tem isso, cara? muito essa admiração, ainda tem. Eu Sim, recebo, nossa, muitos pedidos. Passa aqui na minha casa, meu filho quer te conhecer, quer tirar uma foto na viatura. Muitas crianças que vão para o legal. Isso é batalhão. bom. Muitas crianças querem fazer hoje festinhas temáticas. Convida o policial para ir até a festinha dele. Isso daí é gratificante demais. E o trabalho que eu faço nas Sim. escolas também, né? As crianças respeitam muito, têm uma admiração, têm assim uma conexão muito bonita, sabe? Eu falo para os pais, a gente vira assim íntimos, assim, até assim, porque eles ficam tão à vontade para contar o sentimento deles, muitas vezes vivências em casa, que eu já peguei, né, alguns casos assim bem tristes de abuso sexual mesmo, que elas sentem confiança, né, de falar. Depois Uhum. de um tempo com as aulas, né, eles vão me conhecendo, daí eles ficam super à vontade para conversar mesmo, e infelizmente algumas histórias têm envolvimento de De abuso, abuso, né? de abuso. Então, eu já consegui aí ajudar muitas crianças. A gente fica até triste de falar, porque algumas acabam indo para um abrigo, mas é melhor num abrigo do que num lar que tem um abusador, né? Sim, com certeza. Bom, voltando aqui à nossa
a questão da sua candidatura, né? Como que você enxerga essa questão da mulher, né? Essa falta da mulher na política, né? Porque hoje é como eu disse, hoje de 21 cadeiras nós temos uma mulher hoje representando aí a cidade, né? Qual a importância da mulher estar ali, ser minimamente aí meio a meio, né? Sim, Então, acho que isso seria fundamental, seria o né? melhor Seria o cenário, né? melhor cenário hoje. Como que Olha, você enxerga isso? e não é por falta de candidatas, né? Porque nós temos muitas candidatas. Claro que também não é o número ideal, porque hoje nós temos aí, cada partido tem 21 candidatos, onde 8 precisam ser mulheres para um homem não perder a sua vaga. Então já começa por aí, né? Olha só que não é desleal, porque as mulheres, infelizmente, muitas não se interessam mesmo pela carreira, né, pela vida política. Não digo nem carreira, mas pela vida política. Mas ela é essencial, é importante, porque nós mulheres temos esse olhar cuidadoso. A gente sabe administrar uma casa. Se a gente sabe administrar muito bem uma casa, a vida do marido, dos filhos, imagine estando lá podendo representar e tomar tantas decisões importantes na Câmara Municipal. Então, a mulher tem esse lado de muita organização, esse lado mais humanizado. Porque o vereador é vereador das pessoas, é ouvir, é agir também, né? Então, eu acho que a mulher tem esse lado, assim, de querer resolver as coisas, ter esse lado mais sensibilizado, mais sensato, mais prático. Porque às vezes lá tem 10 homens para resolver um problema. Chega uma mulher e fala: olha, mas é assim, assim seria melhor. O negócio sai. Eu vou até relatar aqui a vida Eu até antes da gente começar a entrevista, eu comentei com você que nós Sim. tivemos um problema de entupimento bem sério, né, num dos condomínios que eu administro. Daí eu chamei lá a empresa de desentupimento, eu falei assim, olha, eu preciso de uma equipe boa, uma equipe grande, porque o negócio tá feio aqui. Daí chegou lá, 6 rapazes. Daí pega o ferro daqui, põe o ferro dali, liga a máquina. Eu falei, E gente, não daí as resolve. horas passando e aquela situação ruim do esgoto transbordando no apartamento da moradora e a gente puxando, colocamos uma bota, luva. Eu falei, vou ficar aqui, eu vou te. E né, a dona do apartamento lá chorando, desesperada. Eu falei, calma, que a gente está aqui para te ajudar. Eu sei que é difícil, mas a gente vai resolver. Daí eles mexem daqui, mexem dali. Daí eu falei, vou buscar planta hidráulica. Daí olhava a planta, não conseguia enxergar nada ali para onde passava o caminho. Daí eu falei, se o banheiro está aqui, então vamos para baixo. Embaixo, o último andar, o dela era o Sim. primeiro andar, salão da brinquedoteca. Pela direção da janela, o cano passa aqui. Arrebenta aqui, moço, pode quebrar, é gesso, quebra. Já apareceu o cano. Daí eu falei, tá vendo? Precisa de uma mulher, tá aqui. Daí ele falou assim, mas a gente só quebra com autorização. Eu falei, não, mas se você tivesse falado desde o começo que precisava de quebrar para resolver o problema, já podia ter quebrado antes. Mas o importante foi que resolveu e está sendo resolvido ainda, né? Porque agora tem toda aquela Sim. demanda de acionar seguro, Ah, sim. ver danos, né? Mas a Exatamente. mulher está ali para Tem ser um bem olhar prática, clínico, tem né? olhar clínico, crítico, e a mulher, olha, eu digo, vou dizer por mim, não aceito coisa errada. Eu não aceito de forma alguma. Eu sou muito correta com tudo que eu faço e começou, tem que terminar. Então eu não aceito, sabe, nenhum tipo de manipulação. É para, vamos votar nessa demanda? Eu quero ver o lado que é bom para a cidade. Não que é bom para um grupo de pessoas para sabe-se lá o que eles serem beneficiados de alguma forma. Então, mulher para entrar em corrupção, sabe, é mais difícil. Isso é quando estou dizendo que todo mundo é honesto, estou falando por mim. Por mim, eu digo que isso não vai acontecer. Então, a mulher tem esse olhar. Então, e as mulheres precisam de se unir, né, para a gente conseguir votar. Porque até Exatamente. entre as mulheres tem um pouco do machismo em colocar mulheres no poder. A questão da disputa A feminina, disputa né? feminina, mas olha, meninas, mulheres da nossa cidade, vamos pensar nesse quadro, né, feminino na Câmara Municipal e deixar tudo isso de lado. Isso não deve existir na política, né? Exatamente. Então a gente tem que trazer mulheres com certeza. Hoje é desigual uma e tantas outras que já passaram com histórias tão bonitas, né? Sim. Numa das reuniões dos partidos, né, coligados, fizemos reuniões só com mulheres. Então, se reunimos lá mais de 200 mulheres para a gente falar em diversas demandas.
E as candidatas que já foram vereadoras tiveram oportunidade de compartilhar suas histórias com todas nós ali. E olha que coisa mais bonita, quem trouxe a delegacia 24 horas para Diadema? Uma mulher. Quem trouxe o 24º Batalhão para Diadema? Uma mulher. Quem criou a lei lá do silêncio, do fecha-bar, Foi que uma mulher. mudou a história de Foi Diadema? uma mulher. Foi uma mulher. Então, Vereadora Maridite. é isso mesmo. E olha só quantas coisas aconteceram na cidade por leis que foram criadas por nós mulheres. Sim. Então, imagine eu lá, vou fazer história também, assim Sim, como elas fizeram. tivemos grandes nomes femininos aqui na nossa É, Câmara Municipal. A gente está falando Marion, Marion, Cida Maridite, Ferreira, exatamente. Maridite, Várias mulheres, né? A Lilian que está lá hoje a Lilian representando. Cabreira, Denise Ventrice. Isso. Então, assim, são grandes personalidades da cidade. Sim, E imagina essa mulherada tudo junto, hein? já. E outras novas que estão Nossa, chegando, Cabo Diadema. Carmen, É, né? se Deus quiser, Então Cabo é isso, eu acho que Carmen. isso é fundamental, né? É muito importante ter essa igualdade, né? E várias representantes, Sim, assim, com diversas profissões, né? Tem aquela que é da área da educação, da saúde, da segurança pública, eu aqui, né, Cabo Carmen, sim, né? E olha só, a gente com certeza vai fazer história como essas, né, mulheres tão maravilhosas fizeram por Diadema. sim, exatamente. Acho E que não só essas, né? Muitos não, outros muitas outras projetos que estão também. chegando. Eu lembro do projeto lá da musiquinha do Pé na Rua, lembra? Foi Eu criação de uma lembro, foi de uma mulher. mulher. Leve leite, É, né? Criação de mulher. Isso, não, é bem isso é muito legal. E se você importante. pegar assim, né, algumas coisas, você pega lá o leve leite, pé na rua. Pé na rua é o quê? Recolher lá os entulhos, os Deixar a móveis, tal, cidade, deixar né? a cidade limpa. É, Aí você pensa, pô, a mulher ela cuida do seu cuida. lar. Leve Exatamente. leite, a mulher pensa no seu filho para É, tal, né, alimentação. São coisas que fazem esse sentido, né, sim, para a vida num todo, né? Então ela tem sim. aquele olhar mais clínico. Mas legal. Bom, estamos chegando aí já ao final do nosso bate-papo, da nossa, né, entrevista aqui com a Cabo Carmen, candidata a vereadora pela cidade. Deixa eu ver aqui, número 11.007, ó, Isso, 11007. né? Trazendo aí as ideias, né? A sua experiência como policial militar, contou toda a sua história aí junto com a gente aqui, né? Explicou as ideias para nossa cidade na questão da segurança. E você que está aí nos assistindo, se gostou desse conteúdo, curtam deixa aí o joinha para gente, que é muito importante para o engajamento do nosso canal. Compartilhem esse conteúdo para outros amigos, familiares que ainda está em dúvida, né, no candidato que vai votar. Não vá votar e pega papelzinho lá no chão e vou votar nesse sem conhecer a história, sem saber as propostas. Eu acho que é importante você estar junto com a gente aqui, que vários outros candidatos. Convidamos vários candidatos para estarem aqui com a gente, de todos os partidos. Fomos na Câmara Municipal, fizemos o convite para todos os vereadores que estão lá hoje. Convidamos vários candidatos de primeiro mandato, né, que querem se reeleger pela primeira vez, que estão aí pela segunda, terceira tentativa. Então, convidamos muitos. Tem aqueles que aceitaram vir e aqueles que não quiseram estar aqui presente para estar falando com você. Assim como convidamos os candidatos a prefeitos e não tivemos resposta de nenhum deles, para vocês saberem que nós estamos aqui abertos para todos. Então, convidamos o Felipe, convidamos o Taca, convidamos Márcio da Farmácia, não tivemos O respostas. Gesiel também. Gesiel Duarte foi o único que esteve presente Olha, aqui com a legal. gente, né? Que levou todo as suas propostas. Então, o programa ele é democrático, está aberto para todo mundo. Então, a ideia é justamente essa, levar para você, cidadão de Diadema, as melhores propostas dos candidatos no Dia Decast Especial Eleições 2024. Cabo Carmen, obrigado pela participação. E a pergunta final: por que o munícipe de Diadema, o morador de Diadema, deve chegar lá no dia 6 de outubro e votar no, vamos ver aqui, 11007, na Cabo Carmen para vereadora? Muito bem, nós falamos bastante sobre segurança pública, mas eu tenho projetos, né, bem construídos para a área da educação
e da saúde também. Porque, olha, Legal. falando de mulher ainda, só para complementar, aqui em Diadema precisamos de um mamógrafo, precisamos de ter uma atenção à saúde da mulher. Então, nós precisamos de ter atenção às nossas crianças, com alimentação, uma infraestrutura melhor para as nossas crianças, como eu estou ali nas ruas, nas escolas, percorrendo os bairros, dentro de condomínio, que a gente sabe que é uma mini cidade. Então, eu conheço as demandas e estou me sentindo preparada para assumir uma cadeira na Câmara Municipal. Então, eu peço o seu voto de confiança, o seu voto consciente na Cabo Carmen, que conhece as demandas da cidade, tem capacidade e eu estou preparada, né, para assumir essa função. Então, eu conto com o seu voto no dia 6 de outubro, é 11.007 para a vereadora e para o nosso futuro, né, prefeito, o Taka Yamauchi, vote 15. É isso aí. E as redes sociais? Cabo underline Carmen no Instagram e no Facebook. É isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigado você mais uma vez, uma honra poder recebê-la aqui. Desejo toda a sorte do mundo para você, né, para sua equipe, para todos e principalmente para nossa cidade, né, que tem aí através dos munícipes a escolha aí das 21 cadeiras agora já no dia 6 de outubro, que Uma para vai ser vereador, minha, se Deus que quiser. para vereador não temos segundo turno, né? Então dia 6 de outubro já saberemos aí os Isso. nossos 21 representantes da Câmara Municipal, né? E também não sei se vai ter segundo turno para prefeito também, mas se tivermos, que seja o melhor para a pra nossa Diadema. cidade. É isso Tá aí, bom? independente de partido, né? Que a Exatamente. gente tenha esse olhar crítico com todos os nossos candidatos, pesquisem nas pessoas que vocês querem que seja o seu representante. É isso aí. Gratidão mais uma vez. Obrigada e muito sucesso, viu? Ao Obrigado. Dia The Cast. Divulguem lá nas suas redes Com toda sociais. certeza, será divulgado. Obrigada Obrigadão. pela oportunidade. Obrigado. E para você que está aí nos assistindo, gratidão por mais essa noite aqui junto com vocês. Nos vemos no próximo Dia The Cast especial Eleições 2024, com mais candidatos a vereador e, se possível, se os prefeitos aceitarem estar aqui junto com a gente, estaremos aí com toda a honra, todo orgulho, entrevistando as propostas de cada um de vocês também. Um grande abraço e até lá, pessoal!